O Papa Francisco, infelizmente, faleceu na manhã dessa segunda-feira de Páscoa e Donald Trump celebra esse momento. A morte do Papa nesse momento é um verdadeiro desastre e eu estou muito preocupado. Aqueles que acompanham o canal há um pouco mais tempo, mais ou menos um mês, devem se recordar de um vídeo que eu fiz aqui no canal falando sobre como Donald Trump torcia pela morte do Papa Francisco, porque Trump quer influenciar no próximo conclave. A extrema-direita no mundo todo, na verdade, quer influenciar nesse conclave para a escolha de um papa mais conservador. Talvez esse seja o conclave mais importante dos últimos séculos, porque o Papa Francisco, com a sua postura mais progressista, entrou em rota de colisão e em combate com alas mais conservadoras da igreja, por exemplo, o Opus Dei, ou a Opus Dei. E a escolha de um papa mais conservador é importante para que a extrema-direita possa validar de modo religioso as suas ações contra as minorias, sem ter qualquer tipo de constrangimento. Por isso que a igreja, nesse momento de avanço da extrema-direita, o avanço dos ressentidos, da perseguição, principalmente as minorias, tem um papel fundamental. Eu esperava que o Papa pudesse sobreviver até o final do governo Donald Trump, mas isso, infelizmente, não aconteceu. E, infelizmente, o último encontro do Papa Francisco foi com D.J. Vance, o vice-presidente nefasto dos Estados Unidos. Coloque nos comentários o que você achou do Papa Francisco, resuma e apenas uma palavra todo o papado do Papa Francisco. Agora, com a morte dele, os conservadores vão conseguir avançar ou não? O que você acha do papel da igreja no momento atual? Deixe o seu like para ajudar o canal a chegar na marca dos 400 mil inscritos e se inscreva também aqui no canal. Infelizmente, hoje pela manhã, você deve ter ficado sabendo, o Papa Francisco faleceu. A causa da morte dele ainda não foi revelada no momento da gravação desse vídeo, mas pouco importa, ele já vinha bastante doente e a pressão agora para a sucessão do Papa vai ser uma pressão muito intensa, mas muito intensa mesmo, e isso está me preocupando. Porque o Papa ele adotou posturas muito mais progressistas do que o seu antecessor, o Bento XVI. Alguns falam que o Papa poderia ter ido mais além em algumas pautas, outros não, mas a verdade é que o Papa ele avançou muito, principalmente com relação ao acolhimento dos homossexuais, que durante muitos anos foram marginalizados pela própria igreja e o Papa os trouxe para perto. E essa postura mais progressista do Papa o colocou em rota de colisão com setores mais conservadores da igreja. E aqui nós podemos citar a Opus Dei, que é uma organização dentro da igreja muito influente que o próprio Papa Francisco buscou reduzir a sua influência. A Opus Dei é formada por papas, cardeais, religiosos do mundo inteiro, principalmente ligados às elites econômicas e a movimentos de direita. Por isso que a Opus Dei sempre foi muito crítica ao Papa Francisco. Para vocês terem uma ideia, a relação não era nada amistosa. O Papa Francisco, mesmo morando na Europa, em Roma, na Itália, né? Tudo bem no Vaticano, mas em Roma, na Itália, poucas horas da Espanha, nunca passou pela Espanha nesses 12 anos de papado. Porque é na Espanha que é a origem da Opus Dei. Então, por conta dessa relação mais de animosidade entre os dois, o Papa nem frequentou a Espanha. O Opus Dei era muito mais ligado ao Bento XVI, principalmente com a sua postura de chefe de Estado, um líder não somente religioso, mas também político. O Papa Francisco foi uma liderança política, mas ao seu modo. E é muito interessante, né, que muitos padres contrários, né, a essa abertura aos homossexuais que o Papa Francisco teve ao longo desses últimos 12 anos, muitos deles, você olha para eles, vocês são visivelmente homossexuais. Não que eles acabem profanando, podemos colocar assim, o celibato, mas é interessante que eles que deveriam apoiar o Papa Francisco, muitos deles são contrários. E aí, claro, entra todo o ressentimento da extrema-direita e enfim. E agora temos a escolha do novo Papa. O Donald Trump, segundo Jamil Chad do UOL, ele está, na verdade, muito interessado nesse futuro conclave. E houve uma reportagem do Jamil Chad, que nós fizemos vídeo aqui no canal, em março, há mais ou menos um mês. Eu até fui ver o vídeo é do dia 23 de março.
E naquele vídeo eu falava do interesse do Trump e da vontade que o Trump tinha com a morte ou com a renúncia do Papa. Por quê? Porque o Trump e o governo, todo, vamos falar assim, a extrema-direita global, mas principalmente o governo Donald Trump, buscava, já naquela época, e vai buscar influenciar no conclave, usando diplomacia, usando política e principalmente aliados. Por quê? Porque eles buscam influenciar no conclave para a escolha de um papa mais conservador. Trump não gostava do Papa Francisco, porque o Papa Francisco era um empecilho para o avanço das suas políticas contra as minorias, minorias trans, minorias e até mesmo imigrantes. Trump nomeou Brian Birch como fugiu o nome da palavra, como embaixador americano no Vaticano. Brian Birch foi um crítico do Papa Francisco e a colocação de Birch como embaixador americano no Vaticano era praticamente uma declaração de guerra ao Papa Francisco, com toda uma afronta às políticas e às decisões do Papa, que também reagiu ali à sua maneira. E dessa forma, pessoal, o conclave, que é a escolha do futuro Papa, se torna decisivo. Porque a escolha de um Papa conservador ou de extrema direita pode acabar fomentando e legitimando ações de extrema direita ou ações mais incisivas e mais persecutórias da extrema direita. É claro que a escolha do conclave, para nós católicos, eu sou católico, ela é feita pela escolha do próprio Deus. E Deus não erra. Então, Deus iluminará os cardeais e os cardeais vão escolher o futuro Papa. Só que existe uma situação paradoxal entre a vontade de Deus, que é uma vontade sempre certa, uma vontade que nunca erra, e até nós podemos colocar como o destino, com o livre-arbítrio. Por quê? Porque o livre-arbítrio é a nossa possibilidade como seres humanos de falarmos não a Deus, e muitas vezes nós falamos não a Deus de modo consciente, e por isso é o pecado. Então, há uma situação que é muito delicada, porque apesar do conclave ser uma escolha de Deus, nós e os cardeais, nós somos humanos e os cardeais eles têm o livre-arbítrio, e essa pressão da extrema-direita pode fazer com que haja um cardeal ou a escolha de um papa mais conservador. Tudo bem que o Papa Francisco, ele praticamente blindou ali o seu legado, selecionando e escolhendo a maioria dos futuros cardeais, então há uma inclinação para uma continuidade do legado do Papa, mas pode ser que seja escolhido um Papa mais conservador. E o papel da igreja nesse momento é justamente ser essa barreira contra o avanço da extrema-direita. Porque o que a extrema-direita quer? A extrema-direita quer ter o respaldo religioso para as suas ações, principalmente de perseguição a minorias. Por exemplo, nós temos aqui, na cidade de São Paulo, o vereador Lucas Pavanato. E saiu reportagem hoje. O vereador Lucas Pavanato já tem 3 ou 4 projetos que têm o foco de perseguição da minoria trans. E você tinha no Papa Francisco uma figura que repelia isso. Por quê? Ora, eles são filhos de Deus. Nós não devemos persegui-los. Portanto, religiosamente falando, por mais conservador que você seja, você tem que acolher essas pessoas. Porque elas são filhas de Deus, se elas estão fazendo bem, se elas não estão promovendo mal, e mesmo que estivessem promovendo mal, nós precisamos acolhê-las. Só que se nós tivermos um Papa mais conservador, mais alinhado à extrema-direita, essa força contrária pode cair. Inclusive, nós podemos ter validação religiosa que retira o constrangimento dessas pessoas de perseguirem as minorias. O Papa Francisco, por exemplo, ele foi um grande crítico às políticas imigratórias de Donald Trump. Inclusive, o próprio Papa deu um alerta a Donald Trump, que foi um alerta, na minha opinião, a respeito da própria segurança de Donald Trump. O Papa falou, esse tipo de política que você está fazendo, ela não termina bem. Na minha opinião, o Trump recebeu um alerta sobre a sua própria vida vinda do Papa Francisco. Então o Papa se posicionou, olha, não continue com essa política imigratória. É claro que Trump está nem aí para o Papa Francisco.
Isso vai influenciar muito pouco, até o próprio governo americano deu uma resposta falando que o Papa deveria se olhar no espelho, deveria cuidar do Vaticano, coisas do tipo. Mas quando você tem uma figura importante, carismática e religiosa como o Papa criticando as suas políticas, é claro que isso causa constrangimento e isso fomenta a própria sociedade a se posicionar contra. Por esse motivo, eu estou preocupado com esse conclave. E se vocês entrarem nas redes sociais de Bolsonaro e buscarem o texto dele sobre o Papa Francisco, ele não cita o nome de Francisco, ele só cita o Papa. E ali você vai ver um monte de chorume de ressentidos criticando o Papa. Porque o Papa acolheu. E quando você tem um sentimento, eles são quase... Os bolsonaristas, eles são aqueles cachorros vira-latas, né? Sempre foram acostumados com maus tratos, mas quando alguém vai lá, tenta dar um carinho, eles mordem porque não estão acostumados com carinho e solidariedade. Vamos ver qual vai ser o futuro.